é um dos berços da civilização europeia, que desenvolveram os primeiros progressos em domínios como a filosofia, a medicina, a matemática ou a astronomia. Nomes como Aristóteles, Epicuro, Pitágoras, Platão ou Sócrates ainda hoje marcam a nossa sociedade. Olha, essa é uma das vantagens que os gregos têm para sair da crise. Como assim, Nuno? Então, o Sócrates deles já não existe. O nosso ainda está no ativo e também vai marcar a sociedade, mas pela miséria é que chegamos. Mas olha que o José Sócrates implementou a revolução tecnológica, as energias renováveis, o Magalhães... Pois, os ordenados do Rui Pedro Soares, os diplomas de fim de semana, as luvas do Freeport. Porreiro, pá. Porreiro é a tua tia. Adiante, atualmente a Grécia possui uma Constituição de 1975 que estabelece 300 deputados. 300 deputados? Também tem 300 taxas no Parlamento? Está explicado. Num Parlamento unicameral eleitos por um mandato de 4 anos. O país está dividido em 13 regiões administrativas. Também são precisos terrenos incompetentes para levar um país à falência? Então eu fazia isso sozinho. Mais de metade da indústria grega está concentrada na região de Atenas. Os principais setores da economia grega são a agricultura, o turismo, a construção civil e a construção naval. Onde é que eu já vi isto? Por falar em turismo, uma nota interessante sobre o turismo grego. Em 2004, a Grécia recebeu cerca de 6,5 milhões de turistas. Durante o Euro 2004, não é? De acordo com uma pesquisa conduzida na República Popular da China, em 2005, a Grécia foi eleita como o destino turístico número 1 do povo chinês e cerca de 6 milhões de turistas visitaram apenas a cidade de Atenas, capital do país. Olha, o Futre é que tinha razão. É charter chinês e ir para lá. Olha, e quando é que o nosso turismo começa a fazer o mesmo? E em vez de gozarem com o futre, começam a trazer turistas chineses para cá? Bem, temos um vídeo sobre turismo. Entre os gregos mais conhecidos do nosso tempo, contam sobre o realizador... Posso só dizer que temos um vídeo no Facebook sobre turismo? Temos que avançar. Então vá, avança, pá. O realizador Costas doente. o Prémio Nobel da Literatura Odysseus Elitis, o compositor Mikis Theodorakis e a bela e jeitosa cantora Despina Vandi. Olha, não percebo nada do que ela diz, mas mesmo assim gosto muito dela. Muito mesmo. É uma espécie de Ana Malhoa grega. Pá, não me digas que ela também se traz para as revistas masculinas. Provavelmente. Pedro, vê lá se faz alguma coisa útil. Encontras aí na net fotos dela da despida? Permita-me uma correção, não é despida, é Despina Vandi. Isso é para quem quer saber o nome dela, e não é bem isso que eu quero. No vídeo ela está despida. Pois, se não se importarem, eu também gostava de ver. Tu trazes até por papinos carregados de ícoli, pá. Bom, passando agora à gastronomia. Antes da gastronomia, só dizer que vão a Gamosinhos Rádio para conhecerem a Despina Vandi. Aconselho que a conheçam um bocadinho melhor. Avanças, Mel. A base da cozinha grega é a carne de borrego e de cabrito, mas os pratos de peixe são igualmente muito apreciados. O azeite, que é produzido em grandes quantidades, contribui para o sabor característico da comida grega. Isso é que é falar, se nos tivessem falidos, me davam por lá. E eles também têm giros. Olha, o outro gosta de pino, mas qual pino, pá? O que é que estás, pá, a insinuar? Gyros, é uma espécie de sandes, pá, em pão pita, muito parecido com a pita ou shawarma. A diferença é que leva carne de porco, legumes e um molho que acho que se chama tzatziki. O molho é preparado com iogurte ou de leite de ovelha ou de cabra. Acho que leva alho, sal, azeite, pimenta, uma erva, já não me lembro o nome. Endro. E também sumo de limão, salsa, hortelã e pepino. Pois, tinha que meter pepinos. Mas afinal, o que é que se passa com vocês? As vossas gajas aceitam isso? Quais gajas, pá? Quais gajas? Pá, acho que não preciso dizer mais nada. Bem, e se nos deixássemos tangas e saltássemos para o que interessa nos gregos, que é saber o que é que lhes vai acontecer. Temos um vídeo no Facebook que se chama We Won't Pay. Facebook, Gamosinhos Rádio. E o que é que vai acontecer a estes senhores, Mel? Com efeito, ora, a Grécia adotou o euro em 2002, tal como Portugal e a maioria dos restantes países da zona euro. A economia grega enfrenta problemas significativos, seja os níveis de desemprego elevados, burocracia ineficiente e corrupção generalizada. Avante, camarada. O crescimento económico começou a ser negativo em 2009, pela primeira vez desde 1993. No final de 2009, em combinação de fatores internacionais e locais, a Grécia tornou-se o país com o maior déficit da União Europeia e a segunda maior percentagem de dívida pública em relação ao PIB.
Em maio de 2010, Grécia contraiu o maior empréstimo de sempre feito pelo FMI, cerca de 110 mil milhões de euros. 110? Então nós só pedimos 78. Para que é que eles querem tanto dinheiro? Grandes chulos, pá. E atualmente fala-se que poderão vir a ter de pedir E mais. que tudo, nos era a correr com eles, era da União Europeia. Se não param a pedir dinheiro, depois já não sobra nada para nós, certeza. Bem, parece que os gregos vão ao caminho do abismo, mas levam um ano de avanço em relação a nós. Eles pediram empréstimo na primavera do ano passado. Nós foi agora. Agora eles estão a ver que não vão conseguir pagar, que está-se mesmo a ver que é o que vai acontecer para o ano. Mas o que lhes vai acontecer? Quer dizer que ainda não bateram no fundo? Ainda há pior? Eu diria E que tu não. não dissesse alguma coisa, não é? Não pode dizer. Eu diria que estão apenas a caminho disso. Quem bateu mesmo no fundo foi a Argentina em 2002. Mas o que é que isso tem a ver com os guiros? Ou com o borrego? Só para nos situarmos, em 2002 o Estado argentino declarou bancarrota. Ou seja, os bancos deixaram de ter dinheiro, as pessoas ficaram sem poder levantar o dinheiro que tinham no banco e, passado um ano, mais de metade da população estava abaixo do limiar da pobreza e 26% em pobreza extrema. Ui, então e o que é que provocou isso tudo? Uma das causas foi que tinham a moeda deles indexada ao dólar americano, Pois, está-se mesmo a ver. que era mais forte e tornou a economia Pois argentina era, menos pois era. competitiva. Nos anos 90 havia crédito fácil, mas não cresceram para acompanhar esse crédito. Isso é mais ou menos como se eles adotassem o dólar americano como moeda, certo? Correto. Pois, tipo Portugal e Grécia adotarem, por exemplo, o marco alemão como moeda, é isso? Pois... Também é parecer que fomos, passa a expressão com todo respeito, sodomizados. Epá, lá estás tu outra vez, pá. Olha, ficamos por aqui com isto da Grécia. Eu confesso que eu gosto da Grécia, mas não é bem nestas coisas da crise. Pode dar para ouvirmos só o início da música do Baywatch. Eu adorei isso, pá. Põe lá, põe lá. Ei, que cena, man. Belos tempos, hein? Quem é que se lembra disto? Até lembro-me eu, só gajas boas, pá. E o David Hasselhoff Isso não interessa. a beber jecas na esplanada. Vamos estragar isto. Sem cavalos. Olha, ficamos aqui com isto como som de fundo e vamos para as coisas do Arco da Velha. A segunda vez em 4 edições. 4? Já vão em 4? Esta é a quarta, não é? Correto. Sim. Ei, estamos a andar muito bem. Isto está a correr bem. Será que esta é a última? O mundo Se tudo só co- acaba em outubro. Se tudo correr bem, não é? Bem, vamos então para o Arco da Velha. Temos 4 Arcos da Velha desta semana. Primeiro, um vídeo para o Facebook, o que a mais vai colocar, sobre uma miúda francesa que em Paris resolveu colocar uma câmara junto ao decote só para captar imagem dos homens e talvez não só homens, talvez cavalos, talvez outro tipo de observadores, dos voyeurs que vão olhando para os seios, diga-se de passagem, passa a expressão, bem bons. O que é bom é para olhar. Desta francesa. Este é o primeiro Arco da Velha de hoje, Facebook, Gamosinhos Rádio, lá estará, passem por lá. O segundo tem a ver com uma corrida de burros, também vai estar a notícia no Facebook. A Suíça promoveu uma tradicional corrida de burros. Tenho aqui uns dados sobre o burro. O burro é que os africanos azinos, Epá, por tu amor chamado de Deus. ainda de asno, jumento, És jegue molagem. ou asno doméstico, é um mamífero. Põe outra vez a perissodáctilo. música, faz favor. Esse- Mas continua. Não se calar Só de dizer vez, que era um mamífero perissodáctilo de tamanho médio, focinho e orelhas compridas, utilizado desde tempos pré-históricos como animal de carga. Muito bem. E chega ao... É que esta fantástica e muito apreciada corrida que eu estava a falar de burros foi disputada na cidade de Mendrisio. Ora Mendrisio, que é uma comuna da Suíça, É pá, fogo, não consigo falar, pá. no cantão Ticino, com cerca de 7.005 habitantes, Ui, tantos. onde a língua oficial é o italiano, tendo sido Fabrizio Molteni o vencedor da prova deste ano. Acho curioso haver 2 corridas de burros em simultâneo na Europa, pá, isso é fabuloso. Então, Uma na Suíça e outra em Portugal. não estou a Que perceber. pá. Então as eleições legislativas não são também uma corrida de burros? Está bem visto. Está, sim, senhor. O problema é que na Suíça os burros acabam as corridas e vão para o corral. E cá em Portugal vão para o peleiro. Os ancestrais selvagens dos asnos foram domesticados por volta de 5.000 a.C.,
praticamente ao mesmo tempo que os cavalos. Desculpa, disseste cavalos? E desde então têm sido utilizados pelos homens como animais de carga e montaria. E seguindo a lógica das legislativas cá em Portugal, têm sido os burros a utilizar os homens como animais de carga fiscal. Olha, não tinha pensado nisso, é bem visto. E mais, na Suíça, quem fica a ganhar com a corrida é quem faz com que o burro ganhe a corrida. E aqui em Portugal, quem ganha é mesmo o burro. Fiquei um bocado baralhado, mas também está bem visto. Aliás, são tantos os burros quanto os deputados na Assembleia da República. Só Então, mais uns dados sobre essa categoria. Pá, cala-te, mais Os dados. usos avinos serão 230 e irão ficar instalados durante 4 anos no Corral em Lisboa, onde irão integrar o órgão legislativo do Estado português. isso. E tu estás-te a passar ou quê? Hoje é a voz hoje está a dar cabo de mim. E de O Corral, também conhecido por Palácio de São Bento, é um enorme edifício de estilo neoclássico, sendo a sede do Parlamento de Portugal desde 1834. O Corral. Foi construído em finais do século XVI como mosteiro da Ordem de São Bento e com a extinção das ordens religiosas em Portugal passou a ser propriedade do Estado e albergue para a única espécie de asininos portugueses que não está em extinção e que ameaça tornar-se uma praga. Tu tens ideia do que acabaste de dizer, Sonso? É pouco só sei. Epá, vamos avançar. Arco da Velha 3. Temos a notícia no Facebook. Passem por lá em Gambuzinos Rádio no Facebook e pesquisem. A notícia é: Bin Laden está vivo. Ismael. Ora, com efeito, foi uma notícia que saiu não no Mais Oeste, mas no jornal da Concorrência. e que diz o seguinte, E que está no Facebook, a concorrência. eu vou citar. Cita, rápido. Fez-se justiça, ouve-se por todo o mundo quando se fala da morte de Bin Laden. Resolveu-se um problema maior, dizem uns, enquanto outros já anteveem o princípio do fim do terrorismo da Al-Qaeda. Ora, tal seria verdade se a vida terminasse com a morte do corpo de carne, mas desde que Allan Kardec, em meados do século XIX, comprovou a imortalidade da alma, facto corroborado por inúmeras pesquisas até aos dias de hoje por outros tantos cientistas, que teremos de reger a vida por esse novo paradigma. Somos seres imortais, temporariamente num corpo de carne, até que regressemos de novo ao mundo dos espíritos, voltando mais tarde ao planeta Terra, reencarnação, e assim sucessivamente, até que um dia sejamos espíritos puros e não mais necessitemos de reencarnar neste ou em outros planetas. Bin Laden foi morto pelos homens, mas, sendo espírito imortal, como todos nós, continua vivo no mundo espiritual, Ai, a Pamela Anderson faz cá tanta onde, falta. se lhe for permitido, dentro das leis espirituais de causa e efeito, poderá ainda continuar as suas atividades, interferindo e influenciando na Terra Este gajo é tão aqueles chato, que vai-se a dar a sintonizam missa, com o pá. tipo de pensamentos que ele tinha dentro do corpo de carne. E só para saltar um pouco, para apressar, assim sendo, Bin Laden não morreu, Está a apressar? mas isso sim mudou de Parece que plano, estás com pressa. mudou de plano existencial, Ui. forçado pelas circunstâncias, continuando a viver no mais além, desconhecendo de bonito. nós quantas dezenas ou até centenas de anos demorará o julgamento dentro de si próprio, colhendo o sofrimento gerado dos compatriotas torturados e mortos. www.maisoeste. Onde é que tu foste buscar isso, pá? Nem ele sabe. Consegues-me explicar onde é que foste buscar isso? Pois lá está, foi um jornal da concorrência aqui do Mais Oeste. Bem, ficamos um pouco mais alarmados, pois, a ser assim, se é que o que tu acabaste de ler está correto, se Bin Laden só mudou do plano existencial, esperemos bem que ele não vá arrebentar bombas lá no plano existencial ou onde quer que ele esteja, sei lá onde. Enfim, como o fundador do espirismo, Allan Kardec, Que viveu no século XIX. já disseste isso, sim, já sabemos. Como o Allan Kardec estará no mesmo plano existencial que Bin Laden, há de ter para lá uma solução qualquer para esse Então, problema. mas não é? olha lá, o Allan Kardec não é um gajo que joga no Benfica, não é caloca mais. Eu creio que esse futebolista brasileiro deve chamar-se assim porque os pais queriam homenagear o fundador do... A homenagem não podia ser mais adequada, pá. Esse jogador do Benfica quase não se vê em campo, mas parece um fantasma. Olha, está morto fisicamente, mas espiritualmente tem um contrato com o Benfica, pá. E dos chorudos. Rui Costa, quando jogava, era um grande maestro, mas neste ano, como diretor desportivo, deixou muito a desejar. Por falar em maestro e em fantasmas, O grande Rui Costa.
fantasmas, vocês não acham